Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Equilíbrio de Matão. Hoje com o Livro dos Espíritos de 1857. Eu vou pedir para o nosso irmão Rui fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos todos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, rogando toda a proteção, todo amparo, para que possamos ter a compreensão e o entendimento dos estudos de hoje, que os bons espíritos nos auxiliem, nos amparem, para que possamos, além do entendimento, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Questão 300. Quem tem o livro físico, a versão de Herculano é página 146, ok? O tema que nós estamos tratando é relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Ângela, por favor. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Veja bem, o que é importante que a gente entenda que o espírito tem, na sua evolução, todo o tempo buscando o progresso, buscando a moralidade e a intelectualidade. Para isso que é importante as afinidades, né? Tudo aquilo que busca a compreensão, seguir um caminho certo. Agora, é importante nós entendermos, né, o que é realmente, o que é o espírito simpático, o que é a simpatia. Porque a simpatia pode ser pelo bem e pode ser pelo mal também, né? Só que nós aqui buscamos sempre, pelos ensinos dos espíritos, a simpatia de entendimento e de compreensão, né? Se não fosse assim, não seria, né, o progresso de cada um. E que a metade, né, colocada aqui, perderia a sua individualidade, então não existiria. Boa noite a todos. Complementando o que o Rui disse, somos seres inteiros, ninguém é metade da laranja de ninguém, né? E as afinidades são pelas questões morais e intelectuais, né? Daquilo que a pessoa acredita, daquilo que ela evolui, tanto o Rui colocou de uma forma muito boa, e tanto para o mal, também a pessoa tem simpatia. Tanto que a gente vê muito isso em reunião mediúnica, né, que acontece, as pessoas que não aceitam, os vingativos. Mas quando a gente fala de espírito que está em evolução, tá, as simpatias é por fazer o bem, por auxiliar o próximo. Tanto é quando a gente fala pleiade de espíritos, né, são espíritos com os mesmos propósitos, tanto nas colônias espirituais, nas questões umbraulinas, para ajudar as pessoas. Então, o propósito moral e intelectual dessa sintonia de poder ajudar o próximo. Boa noite a todos. Eu tive que me socorrer do dicionário para tentar achar uma definição de simpatia que tornasse a compreensão da questão mais clara para mim, né? Aí eu achei interessante, eu achei como afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. Também é um estado afetivo próximo ao amor. Pode ser também relação entre pessoas que, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas entre si. Por essas definições, nós compreendemos de uma forma mais exata por que é que a questão fala, né, que os espíritos eles se atraem uns aos outros, né? Por causa dessas qualidades que não são assim, qualidades adquiridas sem esforço, né? Para você chegar a ter afinidade moral por uma pessoa, existe também o lado negativo, né? Pessoas que vibram pelo mal, elas também vão se aproximar. Mas aí a gente já não pode falar em moral, né? Eu creio que a moral, no caso aqui, é o bem, similitude no sentir e no pensar
que aproxima duas ou mais pessoas, de acordo com a questão, né, sempre voltado para o bem. Pelo menos eu via assim. E também, me adiantando um pouquinho, né, quando fala dos instintos, são pessoas que comungam dos mesmos instintos também. E quando a gente vê que instintos remete a atos espontâneos e involuntários, é uma espécie de inteligência, uma inteligência não racional. Então são pessoas que não deixam os instintos predominarem. É aquilo que atrai um espírito a outro, e no que toca aos instintos, é porque os instintos já não estão materializados. Eu vi assim. Obrigado. Com relação à simpatia, né? Me veio já aquele ditado, eu não sei porquê, mas sempre me vem os ditados populares em mente. Diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Seria, então, essa questão esse ditado popular, realmente é um fato com relação a isso, as simpatias dos espíritos, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Sim, isso é importante ser bem lembrado, porque Jesus já dizia isso, né? Diz com quem andas que eu direi quem és. Então, a simpatia, veja bem, você pode ser simpático de uma coisa ainda pueril, né, uma coisa banal, uma coisa que não tem sentido, né, e pode ser simpático de coisas boas. Depende de cada um, da sua evolução, do seu progresso. Na realidade, é o que cada um sintoniza, né? É que nem o livre-arbítrio de você pegar uma estação de rádio, um canal de TV, aquilo que te atrai, tanto para o bem quanto para o mal. Questão energética, né, Paulo? Porque quando a gente fala dentro da espiritualidade, espírito simpático, né, tanto é que em outros estudos nós estávamos falando que quando estamos na erraticidade, não tem como enganar pelo pensamento. Não tem essa dúvida que nós temos como encarnados aqui, por mais às vezes que a gente sinta, mas existe a dúvida de se realmente aquilo que estamos sentindo é verdadeiro ou não. Mas na espiritualidade, a afinidade é muito transparente, porque não tem como se omitir o que se está pensando, como acontece quando encarnado. Então, as relações se tornam mais verdadeiras, né, do que propriamente quando encarnado. Fala aí, Afonso. São quase sinônimos, né? Simpatia e sintonia. Porém, a sintonia tende a ser mais vibracional, enquanto que a simpatia é mais emocional. Vários casais são simpáticos, mas mesmo assim eles têm divergências. Então, a simpatia não impede que se tenha divergências. Agora, essa divergência ela é trabalhada, devido à simpatia, com tranquilidade, com respeito mútuo. Então, isso, a simpatia, ela envolve muito a questão emocional dos indivíduos. E, como a psicologia diz hoje, né, o emocional é extremamente ligado à memória. Então, aquilo que é vivido com emoção é guardado com mais força na nossa memória. Então, a chance de dois espíritos que têm uma simpatia grande durante a existência, eles voltarem a terem contatos, ou pelo menos saberem um do outro na erraticidade, é grande, porque existe esse fator de memória, esse fator de emocional muito forte ligando os dois. Vamos seguir mais um pouquinho para a próxima? Questão 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Você vê que é interessante, né? Quando os espíritos fazem uma resposta curta. Quando ele faz uma resposta curta, ele representa muito, né? O que seria, então, nesse caso, certamente, ser um deles... Não, desculpe.
na igualdade dos graus de elevação. Olha, veja bem, nós temos que estar com igualdade, né, nas duas coisas, na moralidade e na intelectualidade. Isso é a simpatia perfeita, né? Quando a pergunta se torna de uma forma clara, as respostas são claras, porém curtas, mas de um grande significado, né? Para que os espíritos sejam simpáticos, perfeitos, tem que ter essas duas coisas ao mesmo tempo, moralidade e intelectualidade. Luiz Gustavo? Boa noite. É só um comentário. Tanto na questão número 300, 301 e na 302, é citado a expressão perfeição. E na resposta da 302, realmente fica claro, né, que a perfeição existe com relação à simpatia apenas quando se atinge a igualdade dos graus de elevação. Ou seja, enquanto nós vivemos na imperfeição, nós temos que fazer o melhor possível para conviver com as diferenças. Ou seria, ou não seria isso? Luiz Gustavo, concordo plenamente, né? Conviver com as diferenças faz parte, até porque nós não somos seres prontos, nós somos seres em evolução. Então, a convivência com o diferente nos auxilia a evoluir, né? Isto é, quando nós temos por livre-arbítrio a boa vontade de evoluir com essas diferenças, né? E eu ia acrescentar, né, com relação ao que o Rui tinha falado, de casais, né, que simpatizam, ou então de amigos, né, de relações, assim, afetuosas, né, fraternas, que muitas vezes nós perdemos a afinidade com alguém com quem tínhamos, porque nós mudamos. Ou porque alguém evoluiu e nós estagnamos, ou porque nós evoluímos e essa pessoa estagnou. Então, a perfeita afinidade, ela só acontece quando existe realmente essa sintonia nos graus de elevação intelectual e moral. E isso não é eterno, porque como temos livre-arbítrio, em dado momento podemos estagnar, podemos caminhar. A quem está conosco da mesma forma, né? Então, eu acho que é perfeita, realmente é perfeita, não é eterna. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, né? E aquilo, ninguém é metade da laranja do outro. E, de repente, ninguém vai ficar infinitamente junto com o outro, né? São vários mundos, vários processos de evoluir. Então, como você vai aprender convivendo sempre com aquela mesma pessoa? Eu acho que tudo tem um propósito, a utilidade daquele momento. Então, se for útil, dentro dos propósitos divinos, aquilo vai se perpetuando, que está promovendo a construção de outras pessoas, porque a utilidade não é para conosco, a utilidade é para com o nosso próximo, né? Nessas questões de simpatias, de pleiade de espíritos que focam para ajudar as pessoas que carregam esse mesmo ideal. Então, mas vai ficar infinitamente junto? Não. Aí a gente volta assim, né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Então, a gente já volta aí, como nós somos, já reencarnamos quantas vezes, então, quantos pais, quantas mães, quantas pessoas a quais amamos? Não é porque ter afinidade é de construir algo e fazer, não significa que nós não vamos amar as outras pessoas, não significa que nós não vamos deixar de amar aquele que ficou para trás por escolha, independente do que seja, por ter tomado outro caminho. Porque o amor, que muita gente estuda, ele não aprisiona, né? O amor verdadeiro, ele liberta. Ele não é uma gaiola, né? Ele permite que a pessoa vá e dê motivos para ela um dia possa voltar, se assim for o desejo dela. Então, até a nossa questão de amor ainda é bastante limitada, ainda pelo nosso próprio orgulho e egoísmo, né? Porque nós priorizamos ainda as nossas satisfações, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, nós somos ainda muito apegados. Bruna? Com relação a isso, né, essa diferença de grau de elevação, e em dado momento eu fiquei um pouco triste, eu vou confessar para vocês, porque eu pensei assim, nossa, nosso anjo da guarda, né, nosso mentor espiritual, ele é mais elevado do que nós, né, intelectual e moralmente, com toda certeza.
E aí me bateu uma tristeza, por quê? Eu falei, ele não afiniza comigo, então? Porque eu sou tão inferior a ele, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que acontece essa relação de tutoria, né? De mentoria espiritual? Aí a Regiane até me deu a chave disso, a questão tá no amor, né? Ninguém evolui sozinho, a gente precisa evoluir em conjunto, né? E se você não tiver uma pessoa com uma elevação um pouco maior que a sua, o que ele iria te auxiliar no seu desenvolvimento? Então, na realidade, por amor, te ajuda para que você, através do esforço, da abdicação, chegue até ele. É que nem no estudo que às vezes o professor fala, né? Nossa pretensão é chegar ao nível de Jesus. Só que quando nós chegarmos ao nível de Jesus, onde será que Jesus está? Ele vai estar lá sentadinho esperando por nós? Ou ele vai estar evoluindo também? Então, essa é a beleza da vida, né? Que todos tenham a oportunidade, sendo Deus infinitamente bom e justo, permite que cada um alcance o seu posto de acordo com seus esforços. Luiz? Eu vi assim, e entendendo o que a Bruna falou, né, do nosso mentor, eu acredito assim, que pela definição que nós temos de simpatia, pelo que nós vimos da questão anterior, e aqui fala claramente que aí na igualdade dos graus de elevação, às vezes o mentor ele devota para você mais amor do que simpatia, mais compreensão do que simpatia, porque para simpatia mesmo, a resposta aqui é taxativa, né? Quando houver igualdade dos graus de elevação. E, por definição de mentor, que é alguém mais elevado moralmente do que o mentorado, nós, né, salvo algum caso missionário, que nós temos bastante na literatura, eu acredito que simpatia mesmo, né, pelos nossos atos, por quem nós somos, eles não vão ter, como diz a resposta. Mas eles vão ter outros sentimentos para devotar para você. Eu vi como ápice do grau de evolução a perfeição dos espíritos afins, embora essa perfeição seja relativa, pois a perfeição de Deus ninguém a alcança. Eu entendo que pode haver simpatia perfeita, mesmo antes de o espírito atingir a perfeição relativa, pois dois ou mais espíritos, desde que possuam igualdade dos graus de elevação, podem nutrir perfeita simpatia entre si. E sobre o caminhar lado a lado, eu busquei na questão 274 do Livro dos Espíritos, que nós acabamos de ver em algumas aulas anteriores, né? Que aquele que está mais adiantado, ele não caminha lado a lado com o outro espírito, a não ser quando houver igualdade na perfeição. Mais uma vez lembrando que essa perfeição é relativa, porque quando se fala em perfeição, nós temos como modelo, como exemplo, a perfeição de Deus, mas nós nunca alcançaremos. Obrigado. Luiz, mas eu fiquei pensando aqui, eu vou até colocar a pergunta, porque nosso critério de perfeição ainda é muito proporcional ao planeta como nós estamos inseridos, né? E quando fala que igualdade de graus de elevação, até como a gente estuda dentro da própria psicologia, que tem vários tipos de inteligência, né? Porque vai ter uma pessoa que ela vai estar mais desenvolvida num aspecto emocional, a outra no moral. Então, são vários tipos de inteligência. O que você me fala aí, Afonso? Que eu fiquei com essa dúvida. Eu acho, aí acho mesmo, né, que essa simpatia ela pode ocorrer em qualquer grau de elevação. Então, podemos ter espíritos de muito baixo grau de desenvolvimento, mas que são simpáticos entre si. E essa simpatia pode auxiliá-los a elevar-se mais facilmente, mais rapidamente, se essa simpatia for amorosa. Agora, pode ter simpatias, existe simpatia entre gangues também, né? Então, a simpatia, ela pode também carregar, ajudar a segurar um espírito estagnado num determinado grau.
Talvez seja pessimismo demais de minha parte, mas eu acredito que a simpatia também pode ajudar tanto a elevar quanto a segurar um outro espírito. Viu, Afonso? Concordo também, e daria até mais uma sequência aqui, no caso, porque quando fala simpatia perfeita, perfeita vem de perfeição, e nós sabemos que a nossa perfeição aqui né, é relativa, porque absoluta só para Deus. Então, quando fala nessa simpatia, ou na perfeição relativa, os espíritos que atingem esse grau, seriam os espíritos puros, eles já têm que ter todo o conhecimento de tudo. Ou então, no caso, os espíritos de gênios, né, que reencarnaram aqui, ele pode ser desenvolvido em matemática, outro em outra área, né, mas ele nunca é perfeito. Ele conhece um pouco de cada. São simpáticos naquilo que ele tem. Agora, na perfeição, ele tem que ser simpático em tudo, em todo o conhecimento. Assim, complementando um ponto que a Bruna colocou sobre o mentor, né? Em aulas anteriores, acho que foi até na aula da obra interminável, o professor comentou, o mentor, ele, às vezes, repete encarnações com a gente, né? Ele continua a mentoria dele. E quando que ele deixa de ser nosso mentor? Quando a gente atinge o nível dele. Então, ele já não tem mais o que ensinar. Então, você vai buscar um mentor mais elevado ainda para continuar, né? Então, essa busca é buscando sempre a elevação, né? Próximo, Ângela. Questão 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-los mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Aí é exatamente aquilo que a gente falou agora, né? Que o espírito, ele vai se aproximar naquele que está no mesmo nível de elevação do outro, tá certo? Então, se o espírito não consegue acompanhar o ritmo, ele vai ficar para trás, né? E você vai continuar evoluindo. Então, você vai provavelmente ter sintonia com espíritos mais elevados, e ele vai ter com outros, né? E esse não é, assim, um sentimento, assim, de, vamos dizer, vai ficar triste com aquele outro, não. Eu acho que ele vai entender e vai vibrar, entender que aquele é um processo natural de busca de perfeição. Quando coloca aqui, suportando mal as provas a que se submetera, né? Que nem o espírito não retroage, mas ele pode estagnar. Então, do mesmo jeito que todos subimos um degrau, o segundo pode ser que um de nós suba e o outro não. A gente pode falir em algumas provas, que é aquilo que nós falamos, a elevação compatível, ainda um pouco distante da perfeição, mas a perfeição proporcional àquele estado que se encontra de construção, né, de se melhorar. Então, é esse galgar aí de subir os degraus, que às vezes um sobe 2, o outro sobe 1, e cada um de acordo com o seu esforço, né, que a gente volta de novo na questão do esforço. Me chamou a atenção nessa pergunta, nessa resposta, aliás, né, foi que o espírito que está numa posição acima, né, se ele se folgar ou parar, o outro vai acompanhar. Eu vejo sempre os meus exemplos, né, o que eu aprendi, eu lembro da escola. A escola é um exemplo para nós, né, o primário, e assim vai. Se você está, né, os dois no terceiro ano, aí um vai e o outro fica. Mas ele chegando lá em cima, ele parar, o outro vai chegar perto dele. E assim vai ser, né? Então, depende muito do esforço de cada um. Como a Regina disse aqui, né? Jesus, quando chegarmos ao nível dele, sabe que ele vai estar lá parado esperando nós chegarmos perto dele? Não, ele vai estar muito mais à frente do que nós ainda. E assim, o progresso é infinito. Eu vi a questão, assim, dividida em duas partes. Na primeira parte, fala do espírito que hoje está numa esfera inferior,
e que, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Então, eu entendi que, já que depende do grau de elevação do espírito, esse ser simpático, na resposta temos a situação das esferas, ou seja, dos patamares evolutivos. E na segunda parte da resposta da questão, né, quando fala que o seu encontro se realizará mais prontamente, seu espírito mais elevado, suportando mal as provas, né? Então, aí pode o espírito mais elevado suportar mal suas provas. Aí ele permanece no mesmo estado, estagnado e aguardando que o outro espírito se aperfeiçoe o tanto quanto ele esteja. Ou, não está aqui no texto, mas o outro espírito pode até suplantá-lo, depende do grau de estagnação, depende do grau em que ele vai suportar mal as provas, né? Então, assim como aqui, nós somos seres encarnados, não somos perfeitos, podemos suportar mal as provas, né? Eles também, submetidos a provas, na encarnação, estão sujeitos a não suportar as provas. Aí eles permanecem naquele patamar evolutivo e aí eles veem os outros os suplantarem, né? Tudo depende do esforço. Voltando a falar do mentor, tá? Hoje eu tô com isso na cabeça. Eu sei que não é uma regra, mas os nossos mentores geralmente são aqueles com as quais convivemos no passado, que tem uma afinidade, já que tinham, né, uma afinidade conosco, e em dado momento eles evoluíram e nós estagnamos. Então eu acho que aí é um exemplo disso também, né? Porque se formos já no passado contemporâneos, de certa forma, desses espíritos que hoje são mais elevados do que nós, então nós agora estamos em posição inferior a eles porque a gente estagnou e eles continuaram evoluindo. Então, pode acontecer da mesma forma, né, de futuramente, né, nós evoluirmos mais do que outros às quais nós temos afinidades e nos tornarmos seus mentores. Logicamente que isso está muito longe de acontecer, né, a gente sabe que no mundo de provas e expiações estamos ainda muito longe de poder ser mentor espiritual de alguém, né, mas foi algo que me veio à mente, né, eu não sei, o Rui tem mais conhecimento nessa área, né, de falar disso, então, por favor, Rui. Nós vamos encontrar mais para frente nos estudos do Livro dos Espíritos, que fala dos nossos mentores. E são designados por Deus, cada mentor nosso. E pode seguir por várias encarnações. Isso que é muito importante. E eles estão, né, nesse trabalho para nos ajudar. Não quer dizer que ele vai ser perpetuamente nosso mentor, né? Porque a gente vai evoluindo e vai seguindo. Mas, normalmente, os espíritos nos acompanham por várias encarnações. E essa afinidade, porque nós estamos falando aqui da forma espiritual, não significa que reencarnamos no mesmo lugar, que a gente marca muitos laços como a encarnação aqui terrena, mas os laços maiores são as nossas vidas espirituais, então, de repente, nem pode ser que tenha encarnado várias vezes, mas acompanhado por missões, às vezes até expiações. Então, nessa balança divina, vai ser muito difícil a gente ponderar ou mensurar exatamente os propósitos de Deus e como tudo exatamente acontece, mas que acontece com perfeita maestria, acontece. Paulo? Só respondendo a Bruna, não necessariamente o mentor é alguém que foi da nossa família, da nossa relação. Porque às vezes tem uns disparates assim muito grandes, às vezes as pessoas têm um mentor muito mais elevado, tá? Então pode acontecer, mas não é uma regra, necessariamente. E voltando a falar da questão, né? Eu acho que, assim, se você tomar como ponto de partida dois ou mais espíritos que foram criados por Deus ao mesmo tempo e tiveram provas semelhantes, aí eu acho que dá para comparar se um estagnou, se o outro se esforçou mais ou não. Agora, como nós sabemos que Deus está continuamente criando, então não se sabe o ponto de partida de dois espíritos que não estão evoluídos no mesmo patamar. É o que eu acho, assim, daquilo que a Bruna falou, o raciocínio dela está correto, né? Um teria estagnado.
Porém, existe aí a variável, né, eu acho, do ponto de partida da criação do espírito. E como a Regiane falou também, do tipo de prova que cada um se submeteu. É só lembrar, o professor já disse várias vezes, né, que o mentor ele pode ser um espírito muito superior a nós, ou pode ser um espírito levemente superior a nós. Então, vai depender do quanto ambos estão procurando se aperfeiçoar. A mentoria, ela não é só para ensinar, e sim para aprender também. Então, o mentor, ele está aprendendo com os exemplos que ele está vendo nós passarmos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele pode tirar conclusões de que lhe permitam uma evolução mais rápida naquele trabalho. Então, não é necessariamente a gente nunca vai encontrar o nosso mentor lá na frente. Pode encontrar, sim, podemos ter boas amizades. Um exemplo que Kardec traz na revista Espírita de 58 é justamente Heloísa Belardo. A união deles foi tão forte, tão profunda, que eles ficaram juntos mesmo depois do desencarne, durante um bom tempo, ainda vivendo e aprendendo juntos no seu período de erraticidade. Até que teve um instante que eles reencarnaram, cada um com o seu propósito, com o seu trabalho. Vamos seguir mais um pouquinho, Ângela? Questão 303A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. É o que foi comentado até agora, né? Se um não quer trabalhar, não tem o esforço, fica para trás. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiriam o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Aqui a gente encerra esse assunto, e só para fazer esse apanhado, né? Essa teoria, né, esse mito de que nós acreditamos ou acreditávamos, né, algumas pessoas ainda acreditam nas metades, né, a metade da laranja, a tampa da panela, né, é uma visão romântica, né, de pensar, mas ela tem um fundamento histórico na mitologia grega, né, eu dei uma rápida pesquisada, na verdade, isso está no Banquete de Platão, né, a obra O Banquete de Platão, em que o discurso de Aristófanes, ele menciona as metades eternas, né, em que os seres eram como se fossem duas metades, e aí Zeus, como forma de vingança de ver sua felicidade, pediu que um de seus outros deuses os cortassem ao meio, e aí eles ficariam fadados eternamente a se procurar para sentir-se completos e nunca terem realmente essa sensação de completude. É lógico que isso aí é algo mais filosófico, mas foi daí que surgiu, talvez, né, essa teoria das metades eternas. E aí, nesse momento, então, a gente vai encerrar esse assunto. Alguém gostaria de comentar? Rui? Eu gostaria, sim, de comentar, antes de pular para o outro tema, né, que já muda de assunto, né, que vai falar sobre as lembranças de existência corpórea. Como o tema que nós estamos terminando agora fala das relações simpáticas e antipáticas metades eternas. As metades eternas, a Bruna falou agora aqui com, né, com conhecimento de... Mas eu faço uma pergunta para o grupo aqui agora. Nós falamos da simpatia.
como que nós estamos? Nós analisamos a cada caso nosso. Nós estamos simpáticos ou antipáticos? Afonso, o que você me diz? Eu diria que a humanidade ainda existe muita antipatia. Mas, quanto mais íntimo o círculo, a tendência à simpatia é maior. Apesar de desavenças pontuais, mas as pessoas se juntam por simpatia, por sintonia. Então, a tendência nos círculos menores é que essa simpatia, essa sintonia se estreite cada vez mais. Nada impede de, eventualmente, surgir alguma coisa que crie desavença. Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Mas a tendência da humanidade é aumentar a simpatia, apesar da física dizer que a tendência é aumentar a entropia, né? Bruna. Depois você explica, por favor, o que é isso, entropia, né? Que a gente não sabe o que é isso. O Paulo tá explicando aqui, né? Que é a questão da separação, bagunça, né? Segregação, né? Enfim. Existe uma tendência da energia aumentar o espaçamento entre as moléculas, entre os átomos. Isso é uma tendência mais ou menos natural na natureza, né? Então, isso aumenta a entropia, ou seja, aumenta a bagunça no sistema. Mas existem hoje teorias contrárias a isso, né? Isso não é uma teoria que era muito aceita até um tempo atrás, mas hoje a teoria da constante cósmica, que a entropia do universo como um todo é sempre constante. Então, aí são teorias que se batem e ainda a ignorância humana é muito grande. O Rui fez deu um Google rapidinho aqui, né? Tá ficando moderninho. Entropia é um conceito da termodinâmica que mede o grau de desordem das partículas de um sistema físico. É a separação, a bagunça mesmo, né? Quando se destoam, né, elas se separam. O Rui tinha iniciado, né, e até questionou o Afonso, né, sobre nós somos simpáticos ou antipáticos. Parece simples, mas não é essa a resposta, Rui. Porque por mais que a gente não se sinta simpático às pessoas, nós estamos todos no mesmo plano por um motivo. Nós vibramos ainda em sintonia moral e intelectual, caso contrário, nós não estaríamos compartilhando o mesmo planeta. Pelo menos a maioria de nós, né? Raríssimos casos de missionários, né? Como o Luiz havia mencionado anteriormente. Então, assim, por que a gente é tão resistente a nos aproximarmos uns dos outros se somos tão parecidos? Em tudo. Intelectual e moralmente, a gente não é muito melhor do que os outros, não é? É verdade? Então, pois não, pode falar, Luiz. Ela fez uma pergunta retórica, né? Nós já sabemos a resposta, que é por causa do nosso orgulho e egoísmo. E normalmente, dentro da própria psicologia, né, vamos para a psicanálise, aquilo que incomoda no outro, normalmente é reflexo daquilo que eu não desenvolvi. Até pelo nosso orgulho, nosso egoísmo ainda tão intrínseco, nós ainda precisamos julgar o outro para encobrir os nossos defeitos, né? A gente usa muito disso, até às vezes a gente está doente, até o professor citou aqui, né? A gente fala, nossa, mas não estou tanto assim, fulano está lá quase morrendo, né? O nosso egoísmo leva tanto que a gente usa de certas comparações para acalmar nosso coração. E até o próprio nome do centro aqui, que chama equilíbrio, né, que os espíritos trazem, na realidade, é buscarmos esse equilíbrio. E cada um vai ter a sua busca. E estar no meio dos diferentes e conseguir se equilibrar, porque na realidade, assim, eu não mudo você.
mas eu posso respeitar a sua decisão, eu posso respeitar a sua escolha, porque o respeito não é concordar com o que o outro está fazendo, é respeitar, é entender que o outro vai ter o tempo certo dele entender aquilo que ele está passando e promover a própria mudança, porque na realidade, que nem eles dizem aqui, né, que os espíritos simpáticos, uns evoluem mais rápido, porque a evolução é individual, é um despertar de consciência de cada um, de despertar para aqueles valores, de ver os ensinamentos do Cristo e querer seguir, porque é abrir mão de si mesmo em relação ao próximo. Tanto é que se você busca dentro dos próprios filósofos, a busca pela paz não é pela razão, a busca pela paz ela não bate com a razão, porque aquele que quer ter razão sempre, é o orgulho sempre falando muito mais alto. Então é extremamente relativo, tanto é que hoje a gente vê o sofrimento, as doenças psíquicas, as pessoas com bastante vazio existencial, que não encontram o próprio sentido para a vida, aí fala qual o sentido da vida. A pergunta é, qual o caminho que você quer seguir? Para você dar um sentido, você precisa saber para que lado você vai remar. Então, para que lado você vai remar? Que caminho que você quer seguir? E para preencher esse vazio existencial, muitas vezes, é preenchido com Deus. É trazer Deus para próximo de nós, independente de qual crença, independente de religião, da forma de profetizar, mas você entender que existe o Deus acima de nós, que é infinitamente bom e justo, que sabe o que nós passamos, essa aceitação até da vida que possuímos, porque hoje a gente vive numa busca da vida perfeita e voltamos naquela pergunta que até o Luiz trouxe, mas o que é perfeito? O que é a perfeição? Será que nós não estamos confundindo muito esse critério de perfeição? Buscar algo que nós ainda desconhecemos? Se Jesus era o modelo mais perfeito próximo de nós, qual era a perfeição dele? Que é aí que eu questiono. O que ele trouxe de perfeito? Muito bem, eu achei importante as respostas, né, da Bruna e da Regina, porque a Bruna mostrou que nós, né, vivemos num planeta, num barco, onde todos nós estamos no mesmo caminho, ou seja, nós estamos no coletivo, né? Se estamos no coletivo, a simpatia é igual para todos. Porém, a Regina também coloca, né, que estamos na nossa individualidade, o progresso é de cada um. Nós estamos num barco onde todos remam juntos, somos coletivos, porém, cada um tem o seu desenvolvimento moral e intelectual, né? Eu acho muito importante isso, né? Então, eu peço agora para o Luiz Gustavo falar um pouquinho desse coletivo e desse individual. É complicado, né, Rui? Eu penso o seguinte, eu vou tentar, às vezes, dando exemplo, fica mais fácil. Vocês todos estão nessa mesa aí, de uma certa forma, vocês estão em sintonia. Vocês formam um corpo coletivo. Então, quando o propósito é o mesmo, parece que tudo fica mais fácil. É o que a gente fala, é muito fácil ser espírita dentro do centro espírita, né? Mas talvez se vocês todos aí estivessem morando juntos, as diferenças apareceriam rapidamente. Então, a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre progresso e evolução. Eu posso, num relacionamento, ter progredido mais do que meu companheiro ou minha companheira, e ele não ter me acompanhado. Mas isso não me torna melhor do que ele. E muitas vezes a gente percebe, eu penso muito nessa questão da estagnação. Muitas vezes, eu entendo que às vezes a gente precisa parar para estender a mão, porque daí a gente começa a pôr em prática o amor. E o amor e a evolução, eu entendo que ela está muito mais ligada ao desenvolvimento moral, à prática do amor, do que ao próprio conhecimento intelectual. Então, as coisas são muito complicadas nesse sentido, porque tudo tende, é o que a Regiane falou, é a busca pelo equilíbrio.
Mas para a gente conseguir esse equilíbrio ainda nesse mundo de provas e expiações, é muito difícil. O nosso orgulho prevalece, o nosso egoísmo. A gente não consegue, muitas vezes, estender a mão para ajudar o outro. A gente quer seguir. As religiões em si não se conversam. Então, isso gera uma outra questão que gera uma complicação muito grande ainda, porque são mundos diferentes, né? Nós espíritas nos damos bem no meio espírita. Aí aparece um irmão de outra crença, de outra religião, as simpatias caem pelo chão. Por quê? Porque cada um quer ter a sua verdade, a sua razão. Então, eu acho que eu entendo que a gente precisa ter muito mais tolerância hoje em dia, exercitar muito mais o amor, porque progredir, isso a história demonstra, em 100 anos, ou até menos, nós progredimos muito, tecnologicamente, cientificamente, mas e moralmente? Então, esse é o momento da gente refletir, né? É o que a Bruna disse, a questão das convivências, né? E buscar ter mais tolerância, buscar o entendimento. Se o crescimento, o desenvolvimento é pessoal e intransferível, nós temos que fazer um grande esforço para buscar esse equilíbrio. Isso que está sendo difícil. Minha opinião é essa. Obrigado. Queria só fazer 2 comentários que surgiram aí, né. Com relação ao que a Bruna falou, a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Então, quando você vê o defeito no outro, que provavelmente você tem problema. Se você não conhece aquele processo, não te chama atenção. E outro que a Regiane comentou também, para um barco não tem vento favorável se você não tem um porto de destino. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer vento serve, né. Vamos começar, Regiane? Pode. Você tocou num ponto importante, né, da pessoa reconhecer, né, e para isso é o autoconhecimento, né, olhar para dentro. Então a gente precisa parar um pouco de olhar para fora e olhar para dentro, porque a culpa também é nossa. Então, a partir do momento que a gente olha para dentro e começa a mudar de dentro para fora, eu acho que as coisas começam a fazer sentido. Afonso? A reforma, a transformação é sempre íntima, né? A gente podemos transformar a nós mesmos. Mas o progresso, a evolução, ela necessita da coletividade, porque senão não tem como praticarmos, como o Luiz falou, praticarmos o amor, praticarmos a caridade. Então, apesar da evolução ser individual, ela se realiza no coletivo. O coletivo sempre está presente na nossa evolução. Porque hoje a evolução tecnológica e intelectual está muito mais simples, né? Hoje qualquer pessoa com um computador na frente pesquisa quase tudo em maior ou menor profundidade, a depender do interesse do indivíduo. Agora, a evolução moral, se não tivermos em coletividade, se não tivermos evoluído junto numa coletividade, essa evolução é efêmera. Nós precisamos, efetivamente, do outro para poder tanto exercer a caridade quanto receber a caridade. Como o professor disse na aula passada, né? Receber a caridade é muito difícil. Então, precisamos aprender a recebê-la também. De fato, né, a gente está, a partir do nosso ponto de vista limitado, né, que nós estamos progredindo, né, intelectualmente, estamos progredindo tecnologicamente, mas o professor sempre fala que a gente só evolui proporcionalmente, né, a moral.
Então, quanto nós ainda estamos para evoluir quando nossa moral evoluir, né? Que a gente se acha, por conta, como o Luiz falou, do nosso orgulho, nosso egoísmo, estamos muito superiores ao que éramos no passado, porque hoje dominamos as máquinas, será que realmente dominamos elas completamente? Quantas coisas que a gente ainda não usou essas máquinas, essa tecnologia para fazer, né? Ou quantas que já existem, como, por exemplo, curas de algumas doenças que poderiam ser descobertas e não são, porque a gente não se engaja a isso? Quanta coisa boa poderia ser feita, né, com o nosso intelecto, para que a gente progredisse ainda mais. Porque Deus dá a ferramenta necessária para que a gente consiga construir o nosso progresso. Só que para isso a gente precisaria evoluir moralmente, né? Então, só para a gente poder dar essa sequência, porque eu acho que já estamos caminhando, né, para manter o tema e não trocar de tema, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, porque ainda tem muito que desenvolver. Eu acho que as pessoas têm muito que contribuir. O Miguel está quietinho, o Paulo gostaria de falar também. Só complementando o que a Bruna falou, que apareceu na aula passada, o problema maior é que o objetivo hoje que prevalece é o retorno financeiro, não é o retorno assim do desenvolvimento da saúde, da caridade. Então as pessoas buscam projetos que deem retorno financeiro. Então, se aquela cura daquela doença vai me dar um retorno absurdo, por exemplo, aconteceu com a Covid, tinha um potencial de venda de vacina absurdo. Então, todos os laboratórios correram atrás, em 2 anos tinha vacina no mercado. Essa é a diferença. Quando o projeto não é econômico, as pessoas dão uma estagnada, infelizmente. Paulo, você citou o Covid, né? O Covid é um exemplo, voltando naquele que o Alfonso falou. Nós somos seres gregários. Quantas pessoas adoeceram com ter que ficar trancado dentro de casa? Que essa falta de contato físico foi avassalador. A faculdade, nós tivemos esse exemplo muito claro de estar no híbrido, de totalmente para o online, de não ter esse contato. Houve prejuízos imensuráveis, até por questão de atenção, das pessoas ficarem no computador por muito tempo, que nem aqui, para a gente nos reunirmos em todos os cantos do Brasil, fantástico, sensacional, mas não substitui a presença das pessoas. Então, às vezes a gente acha que a informática vai auxiliar, mas não vai substituir. Nós precisamos desse contato de evolução em conjunto, não dá para segregar, por mais que a informação chegue de forma rápida, esse isolamento que já está acontecendo está provocando muito adoecimento. O que você acha, Miguel? Boa noite. Eu vou começar sobre mentoria. Talvez eu esteja errado no acompanhamento dos estudos, né? Porque, na verdade, o mentor também evolui. Talvez não na mesma proporção que o que está sendo mentorado. Boa noite, Miguel. Ele progride sim muito, né? Porque você já pensou, o nosso mentor, não é que ele vai ficar 24 horas nos tutorando tudo lado. Ele tem os estudos, tem as condições de trabalho dele, né, o progresso, e está sempre vinculado com a gente, porque ele sabe de todos os nossos passos. Porém, então, continua trabalhando, continua lutando, né, para o seu desenvolvimento moral também. Eu acho que realmente é isso aí o caminho. Que já foi explicado também pelo professor, é o seguinte: acompanhar uma encarnação dentro da erraticidade, que é o estágio que está o mentor que nos acompanha, é uma fração assim tão pequena de tempo que não dá para imaginar. A gente imagina que para viver 60, 70, 80, 100 anos é um absurdo, mas para eles é uma fração de segundo, entendeu? É muito rápida. E eles estão progredindo, que nem o Rui comentou de Jesus. Onde, que nível que vai estar Jesus quando a gente chegar numa fração dele, né? Então, ele já está muito mais próximo de Deus do que estamos hoje dos animais, né? Então, é por aí. Estamos chegando no fim do nosso tempo, agradeço muito a participação de todos, foi uma aula bastante agradável, acho que todo mundo aprendeu um pouquinho, né?
E continuamos na Gênesis no domingo às 19 horas. Nos vemos todos lá. Muito obrigado pela participação. Um abraço.